Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje vamos continuar com esse nosso projeto aqui na sala de leitura, falando de uma figura, de uma personalidade que revolucionou o pensamento político. E por que ele revolucionou? Porque antes dele, normalmente as pessoas falavam, pelo menos, né? Não se agia, é outra história, mas falavam que o ideal de um estadista, de um político, de um governante era de um jeito. Então eles idealizavam como deveria ser. Aí chegou esse camarada chamado, aliás eu nem vou falar o nome, porque provavelmente vocês já estão lendo, e esse trabalho está sendo desenvolvido também pela nossa aluna aqui do Cerqueira César, Priscila. Por favor, venha aqui e olha, a Priscila vai continuar fazendo esse trabalho que nós vamos deixar exposto aqui na sala de leitura. Então ele revolucionou, o nome dele já está ali, né? Revolucionou o pensamento político. Ele não colocou a coisa idealizada, mas sim como realmente é, como ela funciona. E vamos ver se hoje a gente tem tempo para atualizar esse pensamento, para saber, os professores vão ver. Esse livro que foi escrito há 500 e poucos anos, né? Já faz mais de 500 anos que ele foi escrito, e ainda hoje virou o livro de cabeceira de muita gente. Será que ele é atual? Como que está essa relação hoje? E para começar essa nossa aula show, eu vou chamar aqui os nossos alunos, porque são as estrelas desse espetáculo. Eles é que vão, eles e elas, é claro, vão dar uma introdução ao show, à aula show de hoje. Por favor, o show é de vocês. Podem começar. Fiquem à vontade, pessoal. Nascido em Florença no dia 3 de maio de 1469, o filósofo Nicolau Maquiavel ficou conhecido principalmente por descrever as dinâmicas do poder. Ao fazê-lo, há quem diga que ele criou um manual com estratégias e métodos sobre como os governantes deveriam manter e expandir o poder. Mas há também quem considere que, na realidade, ele alertou o povo sobre os perigos da tirania. Atualmente, o mais aceito é que as reflexões de Maquiavel formaram as bases do pensamento realista da ciência política moderna, e a imoralidade atribuídas a eles, na verdade, provém de uma interpretação descontextualizada. Mesmo assim, o termo maquiavélico se tornou um adjetivo, usado para qualificar pessoas sem escrúpulos, traiçoeiras e sem respeito pelas leis morais. Os fins, eles justificam os meios? À primeira vista, a frase erroneamente atribuída a Maquiavel, ela não aparece em príncipe em nenhum outro texto do filósofo. É a que melhor parece resumir seus pensamentos. Afinal, em sua obra mais conhecida, o filósofo dissecou a política sem escrúpulos, mostrando que o que move é a luta pela conquista e a manutenção do poder. Não importa se para isso for necessário romper com valores morais impostos pela igreja e pela sociedade, que não deveriam restringir a ação do rei ou do governante. O que ele defendia, na realidade, é que na política, a ética utilitária e a moralidade deveria ser medida com base em atos que sejam úteis à coletividade, mesmo que com isso acabe ferindo valores individuais. Virtude é mais importante que sorte? Um dos pontos mais centrais do pensamento de Maquiavel é a dicotomia entre virtude e sorte, ou fortuna. Um príncipe, ou governante, virtuoso é aquele que não necessariamente é pérfido, mas sabe conquistar seus favores para manter o poder e expandir o domínio sem depender do acaso. Na visão do filósofo, ser virtuoso é saber o momento certo de agir e o momento de não fazer nada, sem deixar margem para a fortuna. Algumas interpretações enxergaram isso como ser diabólico ou ardiloso. Crueldade pode ser bem usada? Sobretudo, a virtude e a sorte pode também significar a sabedoria para ser mal quando necessário. Maquiavel defendia que, para salvar um Estado, um governante deveria saber não ser pouco, mentindo ou parecendo piedoso quando a situação exigisse, de modo a manter a segurança e o bem-estar do seu povo. A crueldade, nesses casos, seria bem justificável e bem usada.
sentimento constante, visto que as pessoas são naturalmente egoístas e podem alterar sua lealdade quando bem entender. Ou, nas palavras do próprio Maquiavel, o amor é mantido por um vínculo de gratidão que se rompe quando deixa de ser necessário. Já o temor em ser castigado não pode ser ignorado com tanta facilidade e, portanto, não falha. Todas as observações de Maquiavel mostravam que o objetivo da política era manter a estabilidade social e do governo a todo custo. Vale lembrar que o contexto em que vivia era de guerras e disputas, com um poder muito ditado pela Igreja. Muito bom, então vocês acabaram de ver a belíssima apresentação dos nossos estudantes do Cerqueira César, mostrando e homenageando essa figura ilustre e importante para o pensamento realista e moderno hoje. Agora, antes de chamar os professores, eu gostaria que mais uma aluna nossa, dentre as muitas que nós temos, viesse, porque enquanto eles estão debatendo, discutindo, a nossa aluna Priscila estará fazendo o nosso painel, aquele painel que vai homenagear e vai ficar durante a semana aqui na biblioteca. Olha, Priscila, dá um tchauzinho, dá um alô para a turma. É isso aí, então enquanto ela faz, vem aqui à frente professor de História, o professor Renan e também o professor Vlad. Eles vão dar aquela outra, detalhar um pouquinho mais sobre esse pensamento e essa figura, que viveu em que período mesmo, professores? Renascimento italiano. É com vocês. Bom, pessoal, nós separamos 5 pontos aí, dentro do que o pessoal já comentou. Eu vou falar primeiro sobre a questão dos fins justificam os meios, tá? À primeira vista, essa frase ela foi atribuída a Maquiavel, só que não há nenhum registro em nenhuma obra dele que ele tenha escrito isso. Na sua obra mais conhecida, ele destaca que a política sem escrúpulos mostra que move a luta pela conquista e a manutenção do poder. O que ele quer dizer com isso? Que não importa o que seja feito, desde que seja feito para você manter o poder. Tá? O pessoal também comentou sobre a questão da ética utilitária. Tá? A ideia dele é usar a ética de uma forma para se manter no poder e manter a sociedade sob controle. Tá? Essa é a ideia. O segundo ponto, ele vai falar sobre a virtude e quem vai falar para vocês é o professor Renan. No segundo ponto, onde a virtude é mais importante que a sorte, ele traz basicamente que um príncipe ou um governante virtuoso é aquele que não necessariamente é pérfido, mas sabe conquistar seus favores para manter o poder e expandir o domínio sem depender do acaso. Então seria um governante que ele não depende da sorte, ele não depende ali desse fator ali para ele poder ali ter um crescimento, assim por diante. E sim, ele tendo essa virtude, fazendo essa alusão com a virtude e a fortuna no caso. Então, na visão do filósofo, ser virtuoso é saber o momento certo de agir e de não fazer nada, sem deixar margem para a fortuna. Algumas interpretações enxergaram isso como ser diabólico ou ardiloso, que é o fator de você saber ali o momento certo de agir, uma estratégia ali de poder ganhar o poder e se manter no poder, que é basicamente toda a analogia que ele vai fazer no seu livro. Pode falar o terceiro ponto? O terceiro ponto, ele fala sobre a questão do bom uso da crueldade. Tá? Por quê? Porque sobrepor a virtude, a sorte, que nem ele fala de virtu e fortu, que ele quer dizer sobre virtude e sobre a sorte, que seria a fortuna. Ele pode significar também ter sabedoria para ser mal, para ser ruim quando for necessário. Tá? Então, a ideia dele é que você tem que utilizar de todos os meios que você tiver disponível para você defender o seu Estado, para você defender o seu povo. Tipo assim, por exemplo, de você manter ali a virtude acima de tudo. Então, mais vale ali você de fato ali, você ter esse poder ali de fato, né, e manter até um outro ponto que a gente vai falar mais à frente, sobre ali você ser, no caso, temido do que ser amado. A gente fez só uma nossa. Pode falar. Então, basicamente, quando ele cita o fato de que é melhor você ser ali temido do que amado, o que ele quer dizer?
que basicamente, em todo esse contexto ali da política, vai ser muito mais importante que eles tenham medo de você, que eles estão temendo, no caso, do que você simplesmente ser amado, ser adorado. Porque o amor para ele é meio que circunstancial, por exemplo. O amor ele poderia se deixar levar ali por um outro fator, um outro objetivo, né, seja ele econômico, social, indiferente. Mas sim ali manter o medo ali, né, ser temido. Então seria mais favorável você ser ali temido de fato do que amado. Tudo isso para poder ali sempre manter o poder, onde ele coloca sempre que o poder ali está acima de tudo, até mesmo da ética e moral. E o quinto e último ponto é a razão do Estado. A ideia da razão do Estado é você utilizar a política como uma forma de você manter a estabilidade social a todo custo. Tá? É legal para a gente citar que esse período que o Maquiavel ele fez essas teorias estava dentro do Renascimento, e você tem uma disputa muito grande de poder dentro do que hoje vocês conhecem como Itália. Tá? O país chamado Itália naquela época era dividido em alguns reinos. Era o reino da Itália, era o reino de Nápoles, eram os estados papais, tinha uma parte da Itália também que pertencia a outro reino. Então assim, você tinha uma disputa de poder entre esses reinos, para ver quem teria a hegemonia. E tanto que assim, a Itália ela só veio se transformar num país em 1872, o que dentro do ponto de vista histórico faz pouco tempo. Tá? Uma outra coisa também que é legal a gente falar é que outros governantes bastante importantes eles utilizaram Maquiavel como base, como um exemplo. A gente tem um exemplo do Napoleão Bonaparte, que ele foi imperador da França de 1799 até 1815. Tá? E quando Napoleão foi preso, eles encontraram um exemplar do livro do Maquiavel, O Príncipe, e todo comentado, ele leu o livro e ele escreveu coisas, anotações pessoais dele, nesse livro do Maquiavel. E quando eles encontraram isso, eles guardaram esse documento, digitalizaram, e alguns anos atrás eles publicaram uma versão do Príncipe, comentado pelo Napoleão Bonaparte, que isso mostra o quê? A importância da ideia do Maquiavel atravessando os séculos aí. Tá? Alguém tem alguma dúvida, alguma questão? Algum comentário? Pode falar. Sobre você disse que o Maquiavel também ser político, ele político e também sobre alguma coisa científica dele. Certo. Ele fazia alguma coisa de política junto com a ciência? Na verdade, assim, ele viveu no período do Renascimento. O período do Renascimento, provavelmente vocês já tiveram aula sobre isso, então você sabe que foi a época em que o homem ele deixa um pouco a religiosidade de lado para trabalhar com a razão, para pensar sobre a razão, por que as coisas acontecem e como as coisas acontecem. Tá? Ele é dessa época. Tá? Então ele pega esse período que os homens estavam começando a pensar na razão das coisas. Então sim, a gente pode dizer que ele fazia ciência, da maneira que era feito na época, mas ele fazia ciência sim. E política, porque o pensamento dele, que nem eu falei, atravessou os séculos. Até hoje, se a gente for ver, dá pra gente falar disso se vocês quiserem, a gente tem o pensamento de Maquiavel, claro, adaptado para os tempos atuais, mas o pensamento do Maquiavel sendo bastante utilizado. No caso também o que é interessante da gente analisar é que Maquiavel ele meio que tinha ali, né, um pezinho já na política antes mesmo dele chegar ali até o topo. A família dele era envolvida com a política. E o que é legal também é que Maquiavel ele participou ali de basicamente 2 períodos, né, da história ali. Participou tanto da parte da república, né, monarquia também, e o próprio livro Príncipe, ele foi escrito ali num momento de exílio, ele estava sendo exilado, estava fora, né, foi retirado, e basicamente ele começou ali a rascunhar o livro, escreveu ali alguns comentários, começou fazendo, inclusive o livro ele foi publicado póstumamente, né, após a sua morte ali.
Então ele fala muito bem nessa parte da política, ele fala a verdade ali sobre a política, num contexto que ele tinha ali uma outra visão, porque além dele já estar vendo ali o pai dele envolvido, ele consequentemente foi envolvido depois e foi subindo de cargos assim gradativamente, então ele tinha uma grande visão ali sobre isso. E foi, no caso ali, tinha um grande preconceito, né, até com ele, tanto que esse termo que falam ali de você ser maquiavélico, algo do tipo, usando como algo pejorativo, né, não algo ali, né, e basicamente por conta dessa visão que ele tinha, que ele falou a verdade sobre a política e alertou, né, sobre a tirania. Tá? Olha pra câmera. Sobre a da morte dele ser parecido com a Joana Dark, é isso? Não, outra pergunta que você fez sobre política. Se o Maquiavel tinha feito a política junto com a ciência, assim, ele usava a política e a ciência como uma base para o Maquiavel, quando você fala de ciência, sim, por quê? Porque um historiador, ele faz ciência, então ele pesquisava também, e foi através, ele só escreveu esse livro, O Príncipe, porque ele pesquisou antes, então ele era um cientista, ele era um pesquisador, é uma pessoa que estudava, ele estudou muito para poder falar o que ele falou nesse livro. Então você tem toda a razão por ter entendido que ele era político e cientista, porque inclusive ele trabalhou num cargo que era parecido com um diplomata, com um político, ele trabalhou no governo também, aí depois mudou o governo e aí ele saiu fora, né? Precisou sair, aí depois de um tempo aconteceram umas tramóias, fizeram umas tramóias com o camarada, acusaram ele de um monte de coisa e ele foi preso, ele foi torturado, mas aí ele resistiu e tempo depois, porque ele é uma pessoa inteligente e influente, ele foi solto, e foi quando ele foi solto, e aí ele se mandou e falou, não quero mais saber de vocês, e foi num cantinho e foi escrever um belo de um texto, junto com as pesquisas que ele fez, com tudo isso. Então ele é cientista, ele era político, ele era dramaturgo, viu gente? Ele escreveu peças de teatro, a Mandrágora é uma delas, e escreveu, tem um livro que o pessoal confunde, que é A Arte da Guerra. O famoso Arte da Guerra é de um chinês, mas ele também escreveu um livro com esse mesmo título, em que ele orientava os exércitos de como deveriam se portar, para que os reis pudessem falar, estrategicamente o exército para defender o seu povo tinha que ser desse jeito, daquilo. Imagine vocês, vamos só fazer uma analogia, a escola toda era como se fosse a Itália, mas na época do Maquiavel, como os professores falaram, é como se cada sala fosse independente, fosse um estado independente. Cada sala podia fazer o que queria. E nesse período mudava-se muito de governo. Então imagine o representante de sala. Quem é o representante de sala aqui? De vocês. Imagine que a representante de sala entrou essa semana, na semana que vem alguém já passou a perna nela e já resolveu ser a representante de sala aqui, e aí outra sala queria tomar conta daqui dessa também, era uma bagunça, não é isso? Então, cada um queria dominar as salas, e era tudo, por isso que era independente, tudo bagunçado. Depois é que veio a unificação, tá bom, gente? E com relação às artes, porque nós não podemos deixar passar, porque é de história, mas também tem arte presente aqui, e a arte tem que falar. Nesse período do nosso Maquiavel, que esse que está aqui, ó, vocês estão vendo, né? Dá para ver aí, Cris? Olha a nossa diretora de estúdio. Ele viveu num período em que grandes nomes das artes começaram a aparecer, chamado Renascimento. Na verdade, o Maquiavel já era do final do Renascimento. O Renascimento, que foi o período do Maquiavel, ele teve 3 momentos básicos. Do ano de 1300, depois passou para o 1400, que foi o período que ele nasceu, 1469, e chegou até o 1500, ele foi até o século XVI, e o Maquiavel é já desse finalzinho. E é nesse período que surgem grandes nomes da história da arte, como? Alguém conhece um nome importante da história da arte universal, mundial? Alguém pode falar o nome de um artista, um pintor? Fala você! Da Vinci. Da Vinci? Certíssimo! Leonardo da Vinci foi um daqueles expoentes máximos do Renascimento, juntamente com esse nosso Maquiavel. Além do Leonardo da Vinci, que pintou a Mona Lisa, pintou as... Rafaelo, o pintor das Madonas. O Grito é de um artista moderno chamado Edvard Munch.
já é um trabalho mais moderno, é bem novo, bem mais próximo da nossa época. Não é desse não. Nós temos, por enquanto, é o Rafael e o Leonardo. Faltam mais, faltam um. Tem Michelangelo, tem o Donatello. O Donatello era mais escultor, mas era um grande nome do Renascimento também. O Pablo Picasso, ele já é atual, ele já era aqui do século 19 e 20, já tá no nosso tempo. Nós temos filmagens dele, já é um artista que está dentro quase dentro do nosso período aqui, porque ele é recente, não é antigo como Maquiavel, como Michelangelo, ele já é mais recente, já é outra história. O período do Maquiavel é o Renascimento, que tem a ver com esses grandes artistas, com grandes descobertas. Foi aí que a perspectiva, todo mundo sabe o que é perspectiva artística? Não sei não. Quem não sabe, você sabe o que é? Então vem aqui explicar para mim, que eu não sei. Atenção, povo, pessoal que está aqui de casa. Nós temos aqui o nosso aluno que vem aqui explicar para todo mundo que está nos assistindo o que é perspectiva artística. Falando para aquele turma lá. É uma espécie de arte que é visual e também pode ser falada. Perspectiva também. É quase isso. O que ele está dizendo é que a perspectiva é a técnica, é a arte de dar profundidade às coisas. É a técnica que mostra o que está na frente, o que está atrás, num plano reto. É aquela ilusão, é como se fosse o cinema 3D, porque o cinema 3D também é uma ilusão. E a perspectiva foi um dos primeiros momentos para criar a ilusão. Tá certo, gente? Então, pessoal, nós estamos chegando já ao final. Vamos debater, professor. Vou chamar agora os nossos participantes. Venham aqui. Eu gostaria que vocês viessem aqui à frente, todos. A professora Cris vai coordenar e encaixar essa turma. Mais para cá um pouquinho. Vem mais à frente assim. Isso. Deu aí, Cris? Muito bom. Todo mundo está aqui. Então, pessoal, agora vamos chamar aqui à frente os nossos protagonistas, para que eles se apresentem e falem o que vê. Eu queria saber, antes que vocês encerrassem e os professores viessem para dar uma conclusão, o que vocês acharam da participação nesta atividade, nesta homenagem? Quem começa? Eu achei que foi algo muito importante, não só para mim, mas para todos vocês, que com isso, sabendo sobre o filósofo, né, o Nicolau, a gente tem bastante conhecimentos, a gente consegue aprender coisas novas, e eu acredito que isso faz muito bem, porque assim a gente aprende, a gente participa também, a gente tem uma maneira diferente de pensar, então eu achei que participar disso foi muito importante. Eu gostei bastante, aprender sobre ele e sobre o que ele quis passar, não só para mim, mas para todos vocês. Bom, sobre a minha opinião sobre o que eu achei sobre essa apresentação, foi muito legal fazer essa apresentação. Eu realmente me senti muito nervosa no começo. Sabe, segunda-feira eu tentei me apresentar com todo mundo, eu tinha treinado minhas falas e tudo mais. Só que quando chegou o dia, segunda-feira, eu chorei na frente de todo mundo. Eu me senti humilhada e eu achei que eu não ia conseguir mais. Ser virtuoso Só que daí, o pessoal do teatro, eles ficaram me motivando, e eu senti que eu tava conseguindo. Eu me esforcei bastante e superei o que aconteceu segunda-feira e... eu consegui. Então eu sou muito grata pelo pessoal do teatro, que realmente me apoiou muito. Principalmente os meus professores do teatro, os meus professores de história, todo mundo. A professora Elaine, a professora Cris, o Denis, todo mundo mesmo. Principalmente os meus colegas aqui do teatro, e foi muito legal a experiência de fazer essa apresentação com eles. Mais alguém gostaria de falar? Eu gostei muito dessa
dessa apresentação, porque deixou a gente mais ciente na hora de votar, porque tem muito aluno do 9º ano e principalmente do ensino médio que vai votar esse ano e deixa a gente mais ciente esse trabalho do que a gente pode pensar, onde começar a pensar e quem sabe a gente escolher a melhor opção para votar. Gostei também bastante que o nome dele é Nicolau Maquiavel, que é a palavra maquiavélico. O nome dele inspirou essa palavra, eu achei interessante. Muito bom. Mais alguém gostaria de falar? Vocês interagiram mais do que eu pensei que iriam. Mais uma vez, uma salva de palmas para o nosso grupo. E agora eu gostaria de chamar para fazer o encerramento aqui, a conclusão final, os professores. Professor Renan e professor Vlad, por favor. Pessoal, o que é bacana também é da gente fazer aí toda essa, digamos que essa relação entre o pensamento de Maquiavel com o livro Príncipe e trazer para a atualidade, como até a colega de vocês mencionou no agradecimento agora, falando sobre a consciência de voto, o entendimento de como funciona a sociedade, basicamente vendo esses aspectos políticos para de fato aí conseguirmos ali aprender a votar, né? Escolher o candidato correto para que, tipo assim, porque a história de fato vai ser sempre aqui uma série de consequências, vai ter o ato, vai ter a sua consequência, assim por diante. Pessoal, então dentro dessa questão que foi levantada, a gente tem como estabelecer um link entre a ideia, as ideias do Maquiavel e as ideias políticas que nós temos hoje. De que forma? Maquiavel ele trouxe base para o iluminismo, tá? Que trouxe base para toda a política que nós temos nos dias atuais, para toda a política contemporânea. Tá? O pensamento de os fins justificam os meios, o pensamento de que você tem que fazer qualquer coisa acima da ética, a gente consegue ver muito historicamente no Brasil. Tá? Por que a gente consegue ver isso historicamente no Brasil? O Brasil ele vira um país lá em 1822, tem o primeiro reinado lá do Dom Pedro I, que foi durante um curto período, ele volta para Portugal. Depois, período regencial, você tem a ascensão de Dom Pedro II ao trono. O Império Brasileiro ele acaba com um golpe militar. Você tem um período da República Velha, que foi a Primeira República, que acaba na década de 1930 com um golpe militar. Getúlio Vargas assume, fica até 1945, existe um curto período de democracia, até que ele vai de 45 até 1964, outro golpe. Isso daí fica até 1985, tá? E aí a gente tem de 1985 até hoje esse período aí de 37 anos de democracia. Só que o que acontece? Houve ética na política durante esse período? Essa é uma pergunta que a gente tem que se fazer. Ou os nossos políticos, eles refletem um pouco da falta de ética da nossa sociedade e colocam os interesses pessoais acima do bem comum. Essa é uma reflexão que a gente tem que ter, essa é uma reflexão que a gente tem que sempre trazer para, como nossa colega falou, a gente poder saber escolher, a gente poder saber escolher quem nos representa. E é como eu sempre digo em todas as aulas, a gente tem que entender os conceitos. Se a gente entende os conceitos básicos, a gente consegue entrar numa discussão, a gente consegue entrar numa discussão sadia, uma discussão construtiva, tá? E não uma construção destrutiva. Nós temos nos últimos anos vários artigos científicos falando sobre um processo de erosão da democracia, um processo, e isso não é só no Brasil, tá? Isso acontece com candidatos e com políticos de extrema direita, extrema esquerda, porque não existe só ditadura de extrema direita, existe de extrema esquerda também.
Isso é uma coisa que é importante da gente dizer. Então, vários líderes no mundo têm esse viés para tentar erodir a democracia, tentar desqualificar o processo democrático. E isso é uma coisa que assim, a gente tem que ficar muito atento sempre, para a gente nunca deixar de entender os conceitos, entender o conceito básico de democracia, para a gente conseguir manter a democracia saudável, a democracia forte. Tá? E ter ética acima de qualquer outra coisa. Porque os fins, eles não podem justificar os meios, não é mesmo? Então é isso, pessoal. Alguém tem mais alguma questão, algum comentário? O professor Denis vai finalizar então. Muito bom, professores. Parabéns. Pessoal, salva de palmas. É isso. Eu espero vocês no nosso próximo encontro, para conhecer o próximo homenageado. Até breve, porque estaremos aqui à disposição de vocês. Tchau, pessoal.